Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos conversar hoje sobre um dos momentos centrais das Escrituras Sagradas, o sofrimento e a morte do nosso Senhor Jesus. Vamos, com todo respeito e cuidado, falar sobre esse acontecimento. Um relato bem forte, mas de extrema importância para o conhecimento de todo cristão. É um momento crucial, de fato. Tudo começa ali no Getsemane, não é? Com aquela angústia profunda. Sim, a agonia no jardim. Ele chegou a dizer triste até a morte. Exatamente. E essa angústia foi tão intensa que gerou um fenômeno físico raríssimo, a hematidrose. Hematidrose, o suor com sangue. É isso mesmo? Como pode? Isso, Lucas descreve como grandes gotas de sangue caindo no chão. O estresse extremo, o abalo moral profundo, pode causar isso. Pequenos vasos sanguíneos, os capilares que ficam junto às glândulas de suor, eles se rompem. Aí o sangue se mistura, sabe? Nossa, além da perda de sangue inicial, a pele deve ter ficado extremamente sensível, imagino. Muito sensível. E logo depois disso, veio a prisão. Ah, sim. Ainda naquela noite, né? E já começaram as agressões ali mesmo, pelos guardas. Sim, espancamentos, socos, cusparadas, uma violência terrível antes mesmo de qualquer julgamento. E então, veio a flagelação, o açoite romano. Isso, o temido flagrum, o chicote curto com tiras de couro e nas pontas, bolinhas de chumbo ou pedaços de osso. Feito para rasgar mesmo. Eles o amarraram numa coluna, sem roupa. Despido, sim. E os romanos, eles não tinham o limite de 40 açoites como na lei judaica. Era até exaustão, quase morte. Batiam nas costas, pernas, peito, tudo. Rasgava a pele, né? Causava, nossa, hematomas profundos. Uma hemorragia muito grande. Deixava a vítima num estado de fraqueza, de choque, indescritível. É terrível só de pensar. E não parou por aí. Veio a zombaria, por ele ser chamado Rei dos Judeus. A coroa de espinhos. Sim, mas não como a gente vê em muitas imagens, tipo um aro simples. Provavelmente era mais como um capacete, sabe? Um pileus, feito com ramos espinhosos, trançados, talvez do Sísifus spinacristi, cobrindo toda a cabeça. E eles cravaram isso na cabeça dele, batendo com um caniço. Ai, o couro cabeludo sangra tanto. Sangra demais. A dor devia ser excruciante. E o sangue escorrendo pelo rosto, misturado ao suor, às lágrimas. Depois, ele teve que carregar a cruz, ou parte dela, né? Isso é um ponto importante. Provavelmente ele carregou só a trave horizontal, o patíbulum. Pesava uns, talvez 50 quilos. 50 quilos, nos ombros já em carne viva por causa do açoite. Exato. O peso ali, naquela pele lacerada, a madeira áspera roçando, reabrindo as feridas. E ele caía, né? De tão fraco, machucando os joelhos. Sim, as quedas eram frequentes, a exaustão era total, tanto que precisaram obrigar o Simão Cireneu a ajudar. Ele já não aguentava mais. Chegando no Gólgota, tiraram a roupa dele de novo. Mais uma vez. Imagina a dor. A túnica grudada nas feridas secas. Arrancar aquilo. E aí, os cravos. Deitaram ele no patíbulo, no chão, e pregaram as mãos. Mas veja bem, não na palma. Isso não sustentaria o peso. Era no punho. Isso, provavelmente no punho, no carpo, naquele espaço de destorte. Ali tem ossos que aguentam. Mas, ao fazer isso, o cravo atingiu o nervo mediano. O nervo mediano, a dor, meu Deus. Uma dor lancinante, insuportável, descrita como uma das piores dores que um ser humano pode sentir. E os pés? Os pés, provavelmente um sobre o outro. O esquerdo sobre o direito, talvez, e um cravo só. Um cravo longo atravessando ali entre os ossos metatarsianos, com os joelhos flexionados. E depois? Levantaram ele. Ergueram o patíbulo, já com o corpo dele pregado, e encaixaram na haste vertical, o stipes, que já estava fincada no chão, formando a cruz. Provavelmente uma cruz baixa, em formato de T, a cruz tal.
E ali começou a agonia final. A morte lenta. Por asfixia? Principalmente, sim. A posição na cruz dificulta demais a respiração. Os braços esticados, o peso do corpo puxando para baixo, isso causa cãibras terríveis nos músculos, inclusive nos músculos intercostais e no diafragma, que a gente usa para respirar. Fica muito difícil expirar o ar. É uma luta constante. Ele tinha que se erguer para respirar um pouco. Exatamente. Precisava forçar o corpo para cima, apoiando todo o peso nos pés pregados e nos punhos, para aliviar a tensão do tórax e conseguir soltar o ar. Mas isso devia doer horrivelmente nos cravos. Uma dor excruciante nos pés e nos punhos a cada vez que ele fazia isso. Era um ciclo terrível. Sufocamento. Aí a luta para respirar com dor extrema. Alívio momentâneo e voltava a sufocar. E a sede? Devia ser terrível, com tanta perda de sangue, o suor. Sede intensa, febre, exaustão completa. Ele ficou ali por umas 3 horas. É considerado até rápido para uma crucificação, mas... Mas ele já vinha sofrendo tanto antes, né? Desde o Getsemane, a flagelação. Sim, o corpo já estava no limite absoluto. Talvez até com uma pericardite traumática, uma inflamação ali ao redor do coração por causa dos golpes. Tudo isso acelerou o fim. E então, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Morreu. Mas para ter certeza, para cumprir o protocolo romano, um soldado ainda O perfurou a lança. no lado direito do tórax. Isso, entre a quinta e a sexta costela, mais ou menos. Atingiu a área do coração, o pericárdio, e provavelmente a aurícula direita. E saiu. Sangue e água. Exato. O sangue seria o que ainda restava ali na câmara direita do coração. E a água era o líquido pericárdico, aquele fluido que fica ao redor do coração. Talvez tivesse mais líquido que o normal, justamente por causa daquela possível pericardite que falamos. Era a confirmação final, oficial, da morte dele. Assim conversamos sobre a morte, todo o sofrimento de Jesus. O amor se entregou por nós. Através dessa morte e de sua ressurreição, nós alcançamos a vida eterna e a salvação. Que bênção incomparável! Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos firmes juntos na leitura bíblica. E sempre anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a todos.